Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do CID. Hoje nós vamos falar de um assunto que está assim muito em voga, porque não sei se vocês sabem, se não sabem vão saber agora. O CID tem feito há alguns meses para cá a diálise peritoneal e eu vou explicar para vocês qual é a diferença da diálise e da hemodiálise. Olha, faz um ano mais ou menos que o CID descobriu que ele estava com problema nos rins e ele junto com o médico chegou à conclusão de que precisaria fazer essa drenagem. Começou com a hemodiálise, né, porque os rins não estavam funcionando direito, apesar de estar funcionando parcialmente. Fez uma dieta bastante rígida, né, quem faz diálise e hemodiálise sabe como que muda, né, como que mudam os alimentos, porque você tem que tomar muito mais cuidado com o tanto de sódio que você ingere, potássio, creatinina. Todos esses elementos fazem uma grande diferença para quem está com problema nos rins. E eu vou conversar com o Cid daqui a pouquinho, vocês vão acompanhar, mas primeiro nós vamos mostrar aqui para vocês o equipamento, como é que funciona. É muito legal, apesar de parecer um drama, ele está com problema nos rins, mas ao contrário disso é uma grande lição de vida de como a medicina tem evoluído e tem ajudado muito o paciente a ter uma vida tranquila e normal como todos os outros, enquanto se trata, seja paciente que está esperando um rim novo, né, para fazer transplante, seja um paciente crônico que não tem mais cura, vai ter que utilizar uma máquina para poder filtrar os rins o resto da vida, seja no caso do CID, que tem uma parte só dos rins funcionando, com expectativa de deixar o equipamento daqui a uns meses, né? Eu vou mostrar para vocês como funciona, porque olha o que aconteceu. Você pode fazer a hemodiálise, que é uma máquina que filtra o sangue da pessoa, tirando todos os excessos, né, de materiais que impedem, né, que o rim, por estar com problema, não está funcionando direito, passa por dificuldade para poder filtrar esses elementos. E aí as pessoas normalmente fazem com catéter aqui na jugular ou aqui no braço. Isso fica algumas horas no hospital, às vezes 3, 4 vezes por semana, durante 4, 5 horas fazendo isso. Mas existem também outros sistemas, como esse que eu vou mostrar para vocês agora, que é o que o Cid está fazendo, que é o peritoneal, que é feito uma lavagem, uma drenagem nos rins do paciente em casa enquanto ele dorme, e ele segue uma vida normal, não precisa mais fazer aquela dieta rígida, né? Até aquela preocupação excessiva com os alimentos que come. E também tem essa mesma dieta peritoneal feita manualmente, porque em lugares que a luz costuma faltar bastante, ou o paciente tem dificuldade de trabalhar com a máquina, então usa essa manual. Nós vamos falar aqui da que o CID está fazendo, porque eu fiz um curso no Hospital Santa Teresa, que tem atendido o CID de forma fantástica, um super apoio da doutora Bruna, que é a médica nefrologista dele, de todas as enfermeiras que estão lá. Ele fez um tempo essa drenagem através, né, da máquina, da hemodiálise, e agora ele está fazendo em casa. Eu vou colocar aqui a proteção para vocês verem, porque tem que ter muita higiene. Nós vamos usar então uma máscara, tem que colocar luvas, ou se você não colocar luvas, você lava a mão durante 5 minutos. Mas como eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar a luva aqui para proteger o equipamento, para proteger as bolsas que carregam os líquidos que vão lavar os rins durante a noite. É um processo que acontece durante a noite, calmamente, e ele chega de manhã, desliga e segue vida normal, né? Muita gente pode falar, poxa vida, como é que vocês estão lidando com isso? Meu Deus, existem milhares de pessoas no Brasil que fazem isso e sobrevivem e realizam e sonham e têm uma vida praticamente buscando uma vida, entre aspas, normal, porque na verdade o que é normal, né? Tem tanta gente com problema. Eu sempre falo para o Cid que é o seguinte: você não vê um cadeirante?
ou uma pessoa cega, ou uma pessoa de muletas, ou uma pessoa com algum problema no órgão, e elas não se adaptam, então a gente também se adapta para viver com a melhor qualidade possível de vida, com as melhores condições que se pode, e nós temos que agradecer demais a Deus por isso. Vamos ver então como essa máquina funciona? Olha só, todo esse equipamento e esse material tem que passar por uma grande higienização antes de ser utilizado, né? Pode ser, tem um tecido específico para isso. Nós vamos limpar todo os dois lados. Tem que ver a data de validade do produto, ó, 2023, né? Vou fazer isso por 3 vezes. Na verdade, a gente começa limpando todo o equipamento antes. A gente limpa ele por 3 vezes, com bastante preocupação de higiene, né? Isso é feito com bastante cuidado, só estou demonstrando para vocês, mas tem que ser muito bem higienizado. Todo equipamento, a gente tem que ver, isso daqui é um cassete, que se chama, vai ver a data de validade direitinho. Então, depois da gente desinfetar todos, né, todo esse material, no mínimo 3 vezes temos que limpar antes de começar. Olha só. Tudo isso tem que ser higienizado, olha só. Todos os lados tem que ser higienizado. O equipamento todo tem que ser higienizado. Para poder ser preparado para poder atender ao paciente. Então, depois de higienizar todo o equipamento, né, e também as partes que fazem parte do processo, deixar tudo limpinho, né, deixar tudo preparado aqui, nós vamos deixar a máquina aquecendo por 1 hora o líquido, para ele ficar na temperatura do corpo. Enquanto isso, nessa 1 hora, nós vamos assistir uma série, vamos comer alguma coisa, vamos esperar tranquilamente na hora de voltar e colocar o catéter do CID em conexão com a máquina. Aí daqui a pouquinho a gente volta, né? A gente pega uma toalha limpíssima para proteger isso aqui e deixa então para quando a gente voltar, né? Então daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com o CID sobre como é que ele se sente sobre tudo isso, tá bom? Depois de ter feito todo o procedimento de higiene aqui e deixado a máquina esquentando para o líquido ficar na mesma temperatura corporal, a gente vai parar um pouquinho, eu vou tirar, né, isso daqui, vou tirar a máscara também, porque nós vamos bater um papo com o CID sobre como ele se sente sobre tudo isso, tá bom? Depois, né, quando eu finalizar a conversa, daí eu faço a higiene nas mãos de 5 minutos, e sendo, na verdade, 1 minuto para cada, né, para cada dedo, em todos os sentidos, até aqui, para poder ficar preparada como se fosse uma mão cirúrgica, não encosta em mais nada, para poder proteger, né, para poder protegê-lo de qualquer contaminação. Vamos então agora conversar com ele. Eu tirei essa daqui, né, porque eu acabei de fazer para vocês a demonstração, e depois a gente coloca uma novinha para começar tudo de novo, junto com a máscara e tal. É um processo importantíssimo de higiene para não ter contaminação no peritônio, para ele não ter nenhum tipo de inflamação e ficar tudo bem. Já estamos com 1 mês e pouco fazendo aqui em casa, depois que ele passou pela hemodiálise, agora na diálise, e vamos conversar com o Cid como é que ele está se sentindo. Olha só que delícia aqui o nosso quarto, no final da tarde, quase à noite. É uma das nossas suítes, né? Viram bem a vista?
super tranquilizante, né? Nós temos um prazer muito grande de morar aqui, porque temos muita paz. E a gente escolheu, né, como eu falei para vocês, nós colocamos bem próximo da cama o aparelho para ficar mais confortável. E ele tem um fio que se liga no acesso fio, né? mais rápido para o banheiro. Isso, caso você precise usar o banheiro à noite, não impede de ter uma vida normal, né, Cid? Eu vou brincar aqui que você faz xixi como todo mundo, não parou de fazer xixi. Eu, na realidade, eu entrei nessa fase fazendo hemodiálise. Isso. Foram sessões de 3 horas, né? 3 vezes Segunda, por semana. quarta, 3 vezes por semana. E eu tinha que ir ao hospital, então muita gente no hospital, né? Sendo atendida. E, nós achamos daí, bem, então, né? E daí sugeriram esse aparelho, que é a diálise feita em casa com o peritônio, né? Isso. Quando eu vou dormir, a Fátima fez um curso no hospital, né? Aprendeu bem, ficou bem segura, né? E daí começamos a fazer aqui. E eu estou me dando muito bem. Ela coloca, eu durmo, né? Quando acordo, já foi feito, né? Eu desligo de você e a vida continua. Vai para o seu café, vai ter uma vida normal de manhã. Eu já saio daqui e vou direto para a ginástica. Não, vai tomar o café da manhã, suas frutas. Mas depois eu vou para a ginástica. Depois vai para a ginástica. A vida dele, a rotina dele de vida não mudou. Então, se você tem ou vier a ter, né, esse problema que eu tenho, não se desespere. Sabe que isto aí você vai ficar numa boa e na sua casa. É verdade. A diálise prova o quanto a medicina evoluiu, né, Cid? E as pessoas com pacientes renais podem viver tranquilamente. Eu costumava dizer para o Cid no começo, porque não foi fácil. Nós levamos um susto. Você lembra que você foi fazer uma propaganda no interior de São Paulo? Aí convidaram a gente para poder fazer um check-up. Um check-up e o Cid descobriu, estava com as taxas altíssimas. E o resultado vieram com essa. Nossa, você tem que ser atendido já, porque o seu potássio está altíssimo, além do normal, né? Pode acontecer isso e aquilo, mas ainda levou uns meses, né? Eu fiquei relutando. Ele não queria de jeito nenhum. Mas nós fizemos uma dieta, né, Cid? Mudamos toda a dieta para poder se adaptar, para ficar com menos potássio, menos sódio, menos creatinina. Eu não gostei da dieta. Ficou infeliz demais. Hoje não, com esse aparelho aí eu como tudo normalmente. Ele que ama fruta, tinha que cozinhar as frutas, você imagina. Ele só não podia comer uma fruta que ninguém que tem problema renal pode. Eu acho que ninguém nem deveria comer. Não, essa né? Carambola. A carambola. Muito bonitinha, amarela, parece uma delícia, né? Mas ela é muito perigosa. Veneno. É um veneno para o paciente renal. Então vocês saibam disso, carambola faz mal. Mas aí a vida vai nos ensinando que ela é feita de fases, as coisas vão mudando e a gente foi se adaptando. Exatamente. E hoje, graças a Deus, ele está bastante tranquilo aqui em casa, fazendo com isso. E agradeço a equipe, né, do hospital aqui, Santa Teresa. Ele fazia todo dia, agora já está fazendo, uma vez por semana ele descansa da máquina, né, não precisa utilizar. E nós estamos com a expectativa de que isso vá ocorrendo de maneira suave até que não precise mais, né? Que bom. Essa é a nossa expectativa. O objetivo da nossa entrevista é fazer com que as pessoas que precisam disso se tranquilizem de que não é o fim do mundo. É uma nova fase na vida da pessoa e que ela pode viver muito bem com isso, né, Cid? Isso, exatamente. Você costuma acordar à noite com o barulho da máquina? Como é que é isso para você? Às vezes ela apita, né? É porque ele pode virar de um jeito que ele dobra, né, a câmara que sai e impede o fluxo, a drenagem, e ela nos avisa, olha, tem alguma coisa errada aí, preste atenção na linha do paciente. E eu dou uma viradinha nele, ajeito. No começo teve um pouquinho de cólica, né, Cid?
Mas tudo isso foi superado. Eu acho que depois criam assim uma embocadura. Um ajuste, né? O que acontecia para ele ter o começo de cólica? É porque o catéter estava se ajustando lá dentro e às vezes dava uma pinceladinha em algum canto assim. Mas dói, sabia? Não é mole, não. Mas foi aos poucos acabando, amenizando, né? E ficou bem. E é isso aí. Então, se você precisar fazer diálise, descobrir que tem algum problema renal, deficiência renal, o caminho melhor é este. Ele tem se adaptado bem. Claro que o hospital explica pra gente que algumas pessoas com comorbidades, com doenças juntas com o problema do rim, sempre um risco. Aí ela prefere não, mas aí às vezes as pessoas preferem fazer no hospital com a hemodiálise porque elas têm o acompanhamento de enfermeira e médicos lá, porque às vezes elas têm mais doenças, não só do rim, o que dificulta o quadro delas. O Cid, vamos dizer assim, que apesar de ter um problema renal, é muito saudável. Ele tem um colesterol baixo, ele não tem problema de diabetes, de pressão, tá tudo muito bem, então ele pode ser tratado em casa com toda tranquilidade, né, Cid? É isso aí. E você, logo que soube que eu ia aprender, você ficou com medo? Você gostou da ideia? Eu fiquei meio receoso, né? Mas a sua competência... A minha vontade, né? Me entusiasmou. Me perdoem vocês, enfermeiros que têm capacidade, que estão preparados para isso. A minha ideia, quando eu resolvi fazer isso em casa com o Cid, não foi tirar o emprego de vocês de jeito nenhum. A questão é por causa do nosso amor, da nossa intimidade ainda ser preservada. Você imagina um enfermeiro ficar a noite toda olhando a gente dormir, né, Cid? Ainda não precisa, né? O Cid anda muito bem, se levanta, vai ao banheiro, acorda de manhã. Então a gente preserva a nossa intimidade, dormimos abraçados. Catéter não atrapalha não, né, Cid? Não. Né, Cid? Você pode me dizer se atrapalha. Continuamos dormindo de mão dada e abraçados. Bom, se ele ficar estranhar alguma coisa, ele me dá um cutucão aqui e vem uma cólica danada. Olha só, nós já vamos terminar então. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, né, Cid? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que está bem esclarecido aí, né? Não tem muitos segredos. No começo fiquei um pouco assustada, ansiosa, até que eu fui me adaptando, vendo que o ponto principal... Você não ligou a máquina não para dar aquele apitinho que eu vi? Sim, eu mostrei no começo, você vai ver, vou fazer a entrevista depois. Então eu mostrei para eles como funciona um pouquinho, os equipamentos, o que vai, né? E eu fiquei um pouco assustada no começo porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você cuidar da vida do seu amor em casa. Mas eu fui vendo que não é tão difícil, que não é um bicho de 7 cabeças e aconselho a vocês, caso venham ter algum problema renal, vocês podem ficar tranquilos que existe vida e vida com qualidade bacana, mesmo você fazendo... né? A diálise ou a hemodiálise. Se gostaram da entrevista, ou se quiserem saber mais alguma coisa, vocês... só entrar em contato. Coloca o comentário aí embaixo. Acione o sininho, né, Cid, para poder ver os comentários, para ver mais informação, mais entrevista, né? E a gente fez também uma entrevista com a doutora Bruna, vocês vão achar aqui no YouTube do Cid. Muito competente, simpática. Né? As meninas, a Yara, a Cris, são pessoas também muito bacanas lá do hospital. Gente muito boa, que tem dado nota 10. O Cid tem que ir uma vez por mês no hospital, só, né? Você lembra disso? Para fazer um exame de sangue, para ver se está tudo certo. E vida que segue, né, meu amor? Isso. Então, beijo para vocês, tchau, tchau. Né? E vamos... né, que a vida tá aí, dá um beijinho aqui de tchau pra eles serem. Tudo de bom pra vocês, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.